Meus caros alunos, professor Rogério Vieira, o tema PA, progressão aritmética. Presta atenção, progressões, 3 questões no último concurso, 3 questões no último concurso da PM de Pernambuco, 3 em 2018, 30% da prova foi o assunto MOR. Foi o assunto que teve o maior número de questões no último concurso. 3, 2 de PA e 1 de PG. Foi. Então, progressão aritmética, o que é que você precisa saber? PA é puro amor. PA é puro amor na visão top. E com amor a gente faz tanta coisa interessante. Eu tenho tantas dicas interessantes para você. Presta atenção. Vamos lá? Progressão aritmética, PA, que na visão top é puro amor. Presta atenção. Observe, primeiramente, qual é a lógica da PA. Os elementos estão em PA quando eles estão à mesma distância um do outro. Então, a distância é constante. E essa distância que é a lógica, é o que chamamos de razão. Presta atenção. Quando você tem aqui o 3, 5 e é uma PA, então a distância aqui é 2. 2, distância 2. Então vai continuar 7, 9, 11. Isso é o que a gente chama de PA. Tá? Outro exemplo, você tem aqui 12, 9, 6. Olha, se isso aqui é uma PA, a distância 3, né, se mantém. Ó. 12 para 9, 9 para 6, ó, 3, de 3 em 3. Ó. Então, aqui vai ser 3, aqui vai ser 0, né? É uma PA decrescente. Crescente e decrescente. Quando você tem uma sucessão PA, que a distância entre os elementos é a mesma, crescente, razão positiva. Decrescente, razão negativa. Ok? Aí observe que a razão aqui é 2, né? Observe que a razão aqui é 3. Certo? Observe também quais são os elementos das progressões. São 5 elementos das progressões. Já falamos em um deles, que é a razão, que é o padrão lógico, tá? Mas observe que nós temos aqui o A1, 3, o A1, 12. O que é o A1? É o valor do primeiro termo. O valor do primeiro termo é o A1, que na visão top é a cabecinha. É você conhecer a cabecinha, o início da progressão, tá? Então, valor do primeiro termo é o A1, que na visão top é a cabecinha. 11, esse 11 é o AN, valor do último termo, que eu posso escrever como A5 aqui, né? Porque são 5 elementos, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, o último elemento é o A5, né? Que o valor é 11. Aí, a matemática chama de valor do enésimo termo. O que é o valor do enésimo termo? O valor do último termo, tá? Que aqui, o valor do último termo é 0, que nesse caso aqui, tá? Também é o quinto termo, ok? Então, você tem a razão, que é o padrão lógico, que é a distância entre os elementos.
Se for crescente, positiva. Se for decrescente, negativa. Aí você vai entrando aí, você gostando. A1, valor do primeiro termo, que é a cabecinha. O AN. AN é o valor do último termo, que é o rabão. Ó, cabecinha e o rabão. O rabão e a cabecinha. AN, 11 é o rabão. A1, 3 é a cabecinha. E o padrão lógico, 2. Padrão lógico, menos 3. Tá entrando? Tá entrando. E você gostando. Isso é importante. É top. É matemática com Rogério Vieira. Quais são os outros 2 elementos que estão faltando? A gente já viu, presta atenção, a gente já viu o A1, o AN e a razão. Está faltando 2 elementos. O tamanho. Tem PA pequena, tem PA grande, pequena, grande, tem média. Ultimamente está caindo pequenininha. Pequenininha. É o N. N é o número de termos da progressão. N é 5. N é 5. Então, 5 para essa e 5 para essa aqui. Né? 5 termos. Que na visão top é o tamanho. É o tamanho. E um tamanho pequeno, né? Tamanho pequeno. E o que cai? Ultimamente está caindo, né? Porque na visão top, a gente vai resolver questões de progressões por raciocínio, montando a progressão. A gente só vai pensar em fórmula em último caso. E se for usar a fórmula, vai ter que fazer da fórmula top. Top show. Eu vou mostrar. O último elemento que está faltando aqui é a soma, né? A soma dos 5 elementos. A soma, o total geral, né? A soma dos 5 elementos. Quanto é que dá essa soma aqui? 8, 15, 24, 35. A soma aqui dá 35. Quanto é a soma desses 5 aqui? 21, 27, 30. Aqui é 30. 12 com 9, 21, 30. Pronto, minha gente. Tá aí, estão aí os 5 elementos. O A1, o AN, A1, AN, cabecinha, rabão, a razão, a soma e o tamanho, que é o número de termos, tá bom? Os 5 elementos. Aí preste atenção. Quais são as dicas que eu posso dar sobre PA? O meinho gostoso. Preste atenção. O meinho gostoso. O meinho gostoso. O meinho da PA. A PA é amor. Observe que esse 7 é o meio de toda essa PA. Esse elemento é a média de 5 com 9. 5 com 9, 14, dividido por 2, 7. Então, cada elemento meinho é a média. É a média. É a média. Então, quer dizer que quando você tem o meinho gostoso, o meinho gostoso, o termo que fica entre esses dois, esse termo que é o meinho desses dois, é a média desses dois. Então, quer dizer que o 9 está no meio do 7 com 11. 7 com 11, 18 dividido por 2, 9. Olha, isso é importante. Então, numa PA, cada elemento, tirando o primeiro e último, que aí o primeiro e o último não vai ter os elementos ao lado, né? Tirando o primeiro e o último, qualquer elemento é a média dos termos aqui distantes. O 5 é a média de 3 com 7. O 3 é a média do 6 com 0. E esse 6 aqui, que é o central aqui desses 5 elementos, é a média do 9 com 3. 9 com 3 dá 12, dividido por 2, 6. E a média de 12, 0. Tá vendo? Outra coisa importante
importante. Preste atenção, o meinho gostoso, o meinho gostoso. O meinho tem outra propriedade. Quando você souber da soma, preste atenção, da soma. Então, quando você tem aqui, preste atenção. 1, 2, 3, 4, 5. E sabe que a soma é 35? A soma aqui não é 35? E são 5 elementos. Pega a soma, que é 35, divide por 5 e encontra o meinho. 7. O meinho é 7. E foi, ó. Esse meinho. Esse meinho é interessante. Então, na hora que você observar o meinho, ele tem várias coisas interessantes na PA. Quanto é a soma aqui? 30. Quantos elementos? 5. Se você pegar 30 e dividir por 5, é o meinho, que é 6. E foi. Tá vendo? Isso é importante, isso é importante. Aí o aluno diz assim, e se não tiver meinho, professor? Se não tiver meinho, aí você, para construir uma PA, você vai precisar, para resolver, vai precisar de fórmula. Mas eu vou ensinar a fórmula daqui a pouco, da maneira top. Daqui a pouco. Eu quero mostrar outra coisa aqui agora. Presta atenção. Outro detalhe importante. PA é amor. PA é puro amor. Aí observa o seguinte. Presta atenção. Digamos que eu não soubesse desse elemento aqui. Eu não sei do primeiro. Também não sei esse. Também não sei esse. Eu só sei do segundo e do quinto. Presta atenção. O segundo é 5. E o quinto é 11. Eu descubro. Presta atenção você aí. Presta atenção você aí. Quando você tiver dois termos, valor de dois termos na PA, dá para saber a razão rapidinho e com a razão você monta. É isso. Tá entrando e você gostando. Presta atenção. Ó, quando você tem aqui dois valores, você pode achar razão assim, ó. Quanto é a distância da posição aqui? A distância da posição entre 2 e 3, a posição. 3, né? Entre 2 e 5, melhor dizendo. É 3, né? A distância, que é a diferença. E qual a diferença dos valores aqui? A diferença dos valores. Quanto? 6. Perfeito. Então, a diferença da posição é 3 e a diferença dos valores é 6. Se você dividir, encontra a razão, que é 2. Aí você já sabe que a razão é 2. Se a razão é 2, se aqui é 5, vai aumentando de 2 em 2. Então, aqui vai ser 7, 9. E se para a direita aumenta, se para lá aumenta, para a esquerda, voltando, diminui. Então, aqui vai ser 3. Né? Tira 2. Se para lá vai aumentando de 2 em 2, quando você quiser o termo antes, tira de 2 em 2. Não é top? É lógica. É top, é top, é top, é top, é top. Show! Matemática com Rogério Vieira. Você já tinha aprendido PA dessa maneira? Não vi. Não. Porque é top, é top, é top. Aí veja bem. Eu gostaria agora de mostrar as fórmulas. A fórmula da PA. Quais são as fórmulas da PA? São duas, né? Nós temos a fórmula do termo geral, e a fórmula da soma geral, tá? Aí, presta atenção, por favor. Vamos pensar da soma, né? Então, eu quero somar esses 5 elementos. Somar esses 5 elementos. Eu sei que dá 35, né? Mas eu fiz 35 somando um por um, né? Não precisa. Para você somar os elementos, você não precisa somar um por um, não. Você vai fazer o seguinte, presta atenção. Toda vez dá certo. Você tira a média do primeiro com o último. Então, você vai tirar uma média, que é dividir por 2, né? Média de 2 números é dividir por 2, né? A soma dos dois. Você vai pegar o primeiro termo, o último termo, somar e dividir por 2. E multiplicar pelo tamanho, que é N. O que é isso, professor? É a fórmula. A fórmula que você deveria ter aprendido na escola dessa maneira. É a fórmula tradicional, só que da maneira top. Como é a soma da maneira top? É você toda vez dividir por 2,
tirar a média entre o primeiro e o último. Então é importante que você saiba do primeiro e do último e do tamanho. Só isso. Aí você tira a média do primeiro com o último, o que é tirar a média, somar, dividir por 2 toda vez, e multiplicar pelo tamanho. Então veja, você tem, presta atenção, você tem 3 com 11, certo? Quanto é que dá a média de 3 com 11? Vamos lá? 3 com 11, 14. Dividido por 2, 7. Então isso aqui dá 7, né? No primeiro exemplo aí, 7. Vezes o tamanho. Quantos termos tem? 5. 7 vezes 5, 35. Acabou. Olha. Deixa eu ver se entenderam. Como é que eu vou somar isso aqui? Eu tiro a média entre o primeiro e o último. A média. Qual a média entre 12 e 0? Somando, dividido por 2, dá 6. 6. E multiplica pelo tamanho. São 5. 6 vezes 5, 30. Olha. É a fórmula, mas da maneira top. Não é top? É top. E se você quiser uma PA grande, digamos que a PA seja grande. Grande! Sinta aí, uma PA grande. Uma PA grande. Aí você quer um elemento lá no final, bem distante. Aí não dá para montar, né? Porque o forte do aluno top é montagem. Vocês vão ver isso na hora que eu estiver fazendo as questões, que é montar. Mas se for grande, uma PA grande, como é que você vai montar? Sem termo. Como é que você vai montar sem termo na hora da prova? Vai perder muito tempo, não é assim? Aí você pode, da maneira top, saber qual é o termo geral da PA. Presta atenção. A fórmula que você deveria ter aprendido na escola, essa aqui, ó. A n é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Essa é a fórmula da PA, certo? A fórmula da PA. Mas aí, eu quero que você veja essa mesma fórmula na visão top. Digamos que eu quero o elemento 50, digamos que essa PA não tenha só esses 5 elementos. Essa PA vai até 50. Aí eu quero achar o último termo, 50. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer assim, vai botar a cabecinha, que é o primeiro, e com amor você vai botando o restante. Vai botando com amor o restante. Você botou já a cabecinha, vai botando o restante. Com muito amor, devagarinho. Você botou o primeiro, está faltando quanto para 50? 49, na razão do amor. Acabou. Aí substitui, né? 50 igual. Quem é a cabecinha? 3 mais 49 vezes a razão. A razão é 2. Pronto. Quem é o dobro de 49? 98. Mais 3, 101. Então, se você for nessa PA até o termo 50, quando chegar na posição 50, vai ser 101. Deixa eu ver se vocês entenderam. Vamos ver quem vai estar no elemento da posição 25 aqui. Dessa PA aqui, certo? Na posição 25. Bora na posição 25? A25, como é que você faz? Bota a cabecinha e vai botando o restante na razão do amor. Devagarinho. Você bota 24, que é o restante, né? Se você botou o primeiro para 25, está faltando 24. Na razão do amor. Aí, substituindo. Quem é a cabecinha aqui? 12. 12. Mais 24 vezes a razão. Quem é a razão? Menos 3. Não é isso mesmo? Então vai ficar 24 vezes menos 3 dá menos 72. Menos 72. O menos 72. Mais 12, menos 60. Então quer dizer que se você for até o termo 25, uma PA grande, né? 25 termos, o valor do último termo vai ser menos 60. Gostaram? Não foi top? Muito top, né? Na minha opinião, top show. É a teoria de uma forma bem tranquila, bem direta, bem interessante. Agora está faltando a prática. Vamos praticar. Eu tenho 2 blocos agora, né? Daqui a pouco vocês vão ver 2 blocos, onde a gente vai mostrar toda essa prática. Agora, em primeiro lugar, é sempre tentar montar a PA. Se não der para montar, tiver dificuldade, a gente vai para a fórmula, mas da maneira top. E pode
sem ser por fórmula, pode ser pelas dicas que eu dei sobre o meio gostoso. Presta atenção. Até lá, até o bloco de questões, tá bom? Valeu.